nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Ô, minha gente, estamos aí começando mais um programa Hora do Coelho. Estamos aí no domingão, dia 24 de novembro. O ano está acabando, falta um mês para o Natal. Um mês, nem mais nem menos, um mês certinho, para a gente comemorar mais um Natal aí e depois virar o ano para 2014 e quem sabe virar o ano com uma expectativa, né, melhor, né? Uma possibilidade melhor para o América, que o América alcance os seus objetivos, né, de maneira menos dramática, mais tranquila, faça um bom Campeonato Mineiro, faça uma boa Copa do Brasil. E eu estou falando aqui, a gente está fazendo esse programa antes do jogo antes da rodada, né, essa última rodada, então a gente não sabe o que aconteceu. Mas independentemente disso, eu sempre achei, de umas rodadas para cá, que a classificação estava muito difícil, né? Ela é difícil, né? Não sei se já se tornou impossível, mas ela é muito difícil. E mesmo que classifique, mesmo que isso aconteça, eu acho que tem que fazer a gente tem que sentar, né, os diretores do América, junto com a comissão técnica, e repensar o América para o ano que vem. Porque acredito eu que vai ser uma Série B mais difícil do que essa. Essa foi, de uma certa forma, foi fácil, o América que bobeou, né? Você perde para Paysandu em casa com Independência com 14, 15 mil pessoas. Você empata com a América de Natal. Você empata com Boa. Você empata para Icasa. Você empata com não sei mais quem, só Porqueira. Perde para Figueirense. Aí não tem Paysandu, aí realmente não tem como você classificar. Não tem como classificar. O América já poderia estar classificado há duas rodadas. Ou está aí hoje numa situação igual está o Sport, igual está o próprio Chapecoense, enfim, precisando de um ponto, de uma vitória, enfim, precisando de pouquíssima coisa, ou das suas próprias forças, né, para a classificação. Então a América bobeou. Foi um campeonato fácil, não foi um campeonato difícil. Faltou qualidade ao elenco do América, né? E espero que o América, para o ano que vem, promova, né, alguns atletas que tenham condição de subir da base, né? Evidentemente, a gente não quer que, porque é base, ela tem que subir, eu falo sempre isso aqui, e que o América faça, né, acerte nas contratações, que elas sejam mais criteriosas, né? E que o América tente dar o tiro certo. É claro que quando contratou o Marcão, quando contratou o Juninho, quando contratou não sei quem, a ideia é de acertar. Mas fica difícil acertar se você não for lá e ver o jogador. Se você não souber como é que está o camarada. Quem contratou Bruno Meneghel, como é que chama? Bruno Nazário. Ninguém nunca ouviu falar desse cara. Tanto é que nem jogou. Bernardo, né? Edmário. E aí um monte de gente que veio e não foi. Alan Mota, Mazinho. Então são jogadores que passaram, uns nem jogaram, outros jogaram um ou outro jogo só, uns vieram com condição física duvidosa, né? Porque o caso do Magrão pode se dar alguma porcentagem ao azar. Mas será que ele estava bem fisicamente? Será que ele estava com a musculatura reforçada? Será que estava ok? Então, assim, são coisas que a gente tem que realmente comentar, criticar para alertar, né? Eu acho que o América tem que rever isso aí, repensar nisso aí para contratar de forma séria. Contratar 555 volantes e não contratar lateral, né? Custar a contratar um atacante. E eu acho que o maior erro do América nisso aí foi não ter, desde o início, um sujeito, diretor de campo, né? Ali um gerente, né? Ali de futebol, um cara igual hoje é o Flávio. Entendeu? Se o Flávio vai dar certo ou não, a gente vai ver também no ano que vem. Mas pelo menos o Flávio é um cara da bola.
E a gente sabe que, além de ser da bola, é um cara que foi craque, é um cara que foi do América, é um cara que gosta do América, conhece o América, sabe dessas coisas todas, de murrinha de um diretor, de uma coisa ou outra, a torcida como é que funcionam as coisas no América. Então, é um cara que realmente tem tudo, né, para dar certo. O América passou quase o ano todo sem um diretor de futebol. Ficou ali o Alexandre improvisado, não era dele, mas ficou um improvisado que se tornou permanente, que se tornou titular, né? Fazendo ali as funções de superintendente, de diretor, acaba que não consegue fazer nenhuma nem outra com boa qualidade. Veio aquele menino também, o goleiro, como é que chama? O Fabiano, que ficou aí nem um mês, de uma forma muito rápida ele foi embora, estranha, entendeu? E é um cargo que não dá para você ficar fazendo experiência. Não dá para você ficar testando pessoas, igual foi feito também com o próprio Jair, né? Não estou aqui questionando caráter de ninguém, não estou questionando idoneidade de ninguém, porque isso não cabe a mim. E outra coisa, eu ponho a mão no fogo lá para essas pessoas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas estou questionando realmente a função que a pessoa está fazendo. A pessoa está fazendo uma função que não é para ela. É o caso do Jair, não era para ele. Pode até ser que daqui a uns 10 anos, 15 anos, ele torne um bom diretor, mas agora não. Agora ele foi fazer um teste no América, pô. E um teste no time profissional, né? Então, assim, nada contra ele, me trata extremamente bem e eu gosto dele, mas realmente não tinha nada a ver o Jair ser diretor do América. De cara já o primeiro cargo dele, né, diretor de futebol. Igual o Dunga foi da seleção brasileira, a primeira coisa, eu perguntei. Acho que tem que ter uma etapa, né? O cara tem que ter um certo aprendizado. E eu acredito que ele tem. O Jair é um cara inteligente, Jair é um cara capaz. Ele pode, quem sabe, ser um grande diretor de futebol no futuro. Mas aquela hora não era certo. Então foram erros que o América foram acumulados e que o resultado é esse aí, né? Não seria outro. Mesmo que suba, a gente não sabe, repito, a gente está gravando o programa antes da rodada, mas eu acho que essas coisas têm que ser revistas. Porque se o América classificar, a gente vai ser na Bacia das Almas. Não vai ser porque o América fez um grande campeonato, que o América fez... Vai ser na Bacia das Almas. Aí vai ser por incompetência do Sport, do Ceará, que estão com a faca e o queijo na mão, né? Isso aí é óbvio. Até do Icasa. Quê? Até do Icasa, evidentemente. Ainda tem o Icasa e ainda tem o Figueirense, que está na frente do América também. Pois é, mas o Icasa é o cúmulo, né? Aí também. Fazer o quê? Outra coisa que eu queria falar, saindo um pouquinho aqui do futebol, eu sei que muita gente pode não gostar, pode achar coisa, mas eu quero deixar bem claro, e já falei isso outras vezes, eu não tenho partido político nenhum. Aliás, eu não tenho adoração por nenhum deles. Para mim, PT, PMDB, PSDB, PPP, PDT, DEM, não sei o quê, eu não tenho nada. Eu sou as pessoas. Igual a América, eu não sou Salum, não sou Magno, não sou Zé Flávio, não sou Teodomiro, não sou ninguém, eu sou a América. Se a América hoje está sendo dirigido por essa turma, eu vou torcer para essa turma dar certo. Amanhã é outra turma, eu vou torcer para dar certo. O meu negócio é, se der errado, e se tiver alguma coisa errada, a gente está aqui para criticar e para falar. A mesma coisa com a política. Eu não tenho partido nenhum e não gosto de ninguém, assim, de partido nenhum. Eu gosto, né, de uma ideia das pessoas e tal, independentemente de que partido elas são. Esse caso aí da prisão dos 12 mensaleiros, eu acho que isso a gente tem que aplaudir. É uma mudança, né, de esperança no país, de que as coisas realmente mudem. Espero, honestamente, que aconteça a mesma coisa com esse mensalão mineiro, honestamente, e que tenha, se tiver mensalão no Rio, mensalão em São Paulo, mensalão no Paraná, onde for, que as pessoas também paguem por isso, sejam de que partido for. Se for o presidente da República, ele tem que pagar. Se for o governador do estado, ele tem que pagar. Igual o prefeito lá, a prefeitura de São Paulo também está lá com problema, tem que pagar. A gente tem que acabar com isso, né? Então esses caras que se julgam acima do bem e do mal, esses caras que se julgam empresários aí, que a gente cansou de ver na rua aí arrotando as coisas, dando carteirada, fazendo as coisas aí porque se julgavam acima do bem e do mal, estão hoje presos, né? Espero que permaneçam lá por muito tempo. Não desejo mal a ninguém, assim, do ponto de espero, o Genuíno está lá passando mal e tal. Se ele tem o direito a
ao tratamento, que seja dado o tratamento para ele, mas que seja dado também para o Zezinho também, que se tiver ruim. Então, agora é igualdade de condições, né? Então, eu acho que isso que tem que acontecer, que isso seja uma mudança no país, que a gente aprenda a votar. Eu estou sempre falando isso aqui, vamos aprender a votar, vamos aprender a votar. Tem gente que está preso lá, que foi eleito 300 vezes deputado aí, gente. O Romeu Queiroz foi governador do estado interino. Como é que pode um negócio desse? Eu nem sei de que partido ele é. Nem sei, nem quero saber. Estou dizendo assim, como é que pode um negócio desse? Então a gente tem que... Foi presidente da Assembleia e assumiu interinamente, quando o governador Viário, essa coisa toda, assumiu o estado uma vez. Então assim, que a justiça seja feita, foi feita. Foi um julgamento longo, então não falar que houve isso, houve aquilo, não tem nada de político nisso, de ser politizado. Todos os juízes, né, que acusaram e que condenaram foram indicados pelo presidente anterior e pela presidente de agora, então não tem nada político nisso. Eu acho que a gente tem que enxergar isso de outra forma, tirar um pouco essa coisa do não sei o que, tortura, ditadura, não sei o que, e enxergar o país agora, quem sabe, numa mudança séria, né? Quem sabe o país realmente vai colocar atrás das grades as pessoas que nos roubam e que deixam as estradas ruins, não deixam as escolas melhorarem, a saúde, o saneamento básico, enchente todo ano. Enchente todo ano é uma vergonha, gente. Isso aí é falta de vergonha na cara de fazer a obra correta, né? Então vamos ver se a gente consegue agora, a partir de agora, que seja um marco e que todos, tá? Vou voltar a repetir, do PSDB, do PMDB, do PT, do DEM, da esquerda, da direita, do centro, do meio, todos que fizerem, que roubaram, que fizeram coisa errada, que foram corruptos, que se isso for comprovado, que vão realmente para a cadeia também, beleza? Vamos falar aqui agora de coisa boa, falar da Garra Pneus. Garra Pneus, você encontra o pneu Continental, melhor pneu do mundo, pneu de tecnologia alemã. Na Garra Pneus, as lojas, você pode saber onde fica no www.garrapneus.com.br. Você vai saber onde tem as lojas da Garra Pneus, são 6 em Belo Horizonte, e as ofertas para este mês. Garra Pneus, Pneus Continental, patrocinador do grupo BH Esportes e da Copa do Mundo do Brasil em 2014. Marieta Sanduíches Leves e Sucos, fica no Diamond Mall, no BH Shopping, no Pátio Savassi, ou aonde você estiver. 3337-9000, 3337-9000. Sucos do norte e do nordeste do país, sanduíches naturais e saladas. Você só encontra no Marieta Sanduíches Leves e Sucos. Restaurante Matusalém, Avenida General Olímpio Mourão Filho, 69, no Planalto. O telefone para reserva, 3447-9973, 3447-9973. Comida baiana e internacional da melhor qualidade, só no restaurante Matusalém. Drogaria Gutierrez, é farmácia popular, atende pelo Ipseng e no genérico é imbatível. O teleentrega 3337-0306, 3337-0306. A Drogaria Gutierrez fica na Avenida Francisco Sá, 1461, no Gutierrez. Mandar um abraço para a turma da Nova Safra. Nova Safra fica no Ceasa. O telefone do Nova Safra é 3329-1500. 3329-1500. Food Service da melhor qualidade é com a Nova Safra. Lá você vai encontrar farinha de trigo, polvilho, manteiga, gordura vegetal, enfim, tudo para o seu restaurante, sua lanchonete, pizzaria, da melhor qualidade. 3329-1500, 3329-1500. Um abraço para o Emílio Brandi, lá da Nova Safra. E o Padre Lucas, que está viajando, está na Europa agora, tem uma viagem marcada no fim do ano para o Marrocos. O Afonso disse aqui que parece que a viagem do dia 15 já está lotada. Tem um outro saindo no dia 16. Essa do dia 16, ela só não para em Lisboa. Para só para trocar de avião, mas não fica em Lisboa. Você já vai direto lá para o Marrocos, lá para Marrakech. Quem quiser saber mais sobre essa viagem, 34260069, 34260069, ou no site www.padrelucas.com.br. Hoje nós estamos desfalcados do Elias. O Elias está viajando, mas o Elias veio aqui na semana passada, me substituiu muito bem,
parabéns e obrigado mais uma vez ao Elias. Um grande abraço. Ronaldo, bom dia. Bom dia, Nação Americana. Ainda, né, como o senhor adiantou, né, Gustavo? A gente está gravou antes de saber o resultado do jogo, mas ainda com aquele fio de esperança. Tomara que as coisas deem certo, apesar das dificuldades aí, né? Mas enquanto aquela expressão novíssima que eu vou inventar aqui, né? Enquanto tiver esperança. Enquanto tiver vida, né? É vida, né? Tem esperança. Enquanto tiver esperança, eu tô dentro. Né? Vamos torcer. E torcendo, mas também assim, ciente até dessa introdução que você fez aí, de que e é óbvio, né, que toda temporada passada ela tem que servir de base, de parâmetro para o planejamento futuro, né? O planejamento da temporada seguinte. E é também consciente e exigindo, né, que se pauteie em cima disso, né, dessa apuração do grupo que alguém vai, né, tem que ficar, para a gente não cometer o erro também anterior a esse grupo de fazer aquela faxina geral e depois ficar montando time ridiculamente em cima da competição, que aí realmente não vai a lugar nenhum, né? Exatamente. Que apure ali aqueles que têm a condição de ficar dentro do projeto que se pretenda para 2014, que faça as contratações pontuais, né, para que o grupo não fique inchado, para que o dinheiro seja valorizado, trazendo bons valores, e que se inicie uma pré-temporada, né, dentro né, realmente de um planejamento, para que a gente já entre no Campeonato Mineiro, que eu vou repetir aqui o que eu falo sempre, eu sou daqueles que defendo o estadual. Não conheço nenhum grande clássico, não conheço nenhum grande rival que tenha sido, que tenha começado e que tenha se alimentado do Campeonato Nacional. As grandes rivalidades, aqueles grandes jogos tanto das séries A e B, né, eles são oriundos dos campeonatos regionais. Concordo com você também. Então, assim, a gente tem que parar com essa bobagem de ficar, acaba com isso, acaba com aquilo. Mentira, tem que manter, tem que fazer grandes planejamentos, grandes tabelas, jogos decentes, temporada decente, porque são esses jogos que alimentam as rivalidades, que alimentam esse futebol bacana que a gente gosta. Né? Então, por aí, indiferentemente do que rolou, né, nessa penúltima rodada, né, pensar já para frente e com essa consciência. Isso aí, Ronaldo. Lili, quero ler aqui o e-mail do Mário Gariba, aí também para vocês comentarem em cima. No programa do dia 3/11, o Gustavo queria uma CPI, não sei se era bem uma CPI não, queria uma CPI para identificar e punir quem contratou o Marcão. Mas eu acho importante também uma CPI para sabermos o porquê da liberação do Kaká, que sua velocidade fez muita falta nessa Série B. Um jogador novo, com velocidade, entusiasmado e sempre chegava na cara do gol. Bastava ter paciência e treinar finalizações, mas, infelizmente, não houve paciência e queimaram o garoto. Vocês saberiam dizer se ele está jogando em outro time ou se abandonou o futebol? Agora ficam utilizando esse Williams e ainda por cima, para meu maior desgosto, vão tentar liberá-lo, inclusive conseguiu, para participar dos jogos finais. Se eu fosse um dos adversários do América, iria lutar junto com a América para liberar esse jogador que não traz nada ao time. Para mim, ele seria banido do América e proibido de entrar em nossas dependências, ainda mais levando-se em conta que não vamos subir para a Série A por 1 ou 2 pontos. Esse ano foi um dos mais fáceis de subir e deixamos escapar a chance. Ano que vem parece que vai ser muito mais difícil, mas tudo bem, pois subirmos, a probabilidade de voltar à Série B também vai ser menor, uma vez que o time terá de estar muito melhor do que esteve em 2013. Saudações, Mário Gariba. Sabe do Kaká? Olha, bom dia a todos. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Jairo Gomes, ex-presidente do Vila, que ele se afastou da presidência, mas continua no Conselho Deliberativo como presidente. Encontrei com ele perto do Independência, é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que gosta muito do América também. Apesar de ser Vila Novense doente. Olha, eu concordo com tudo que esse menino falou. É Mário, né? Mário Gariba. Mário Gariba. O Kaká, ele estava para acertar com um clube do interior. A última notícia que eu tive. Não sei se houve esse acerto, mas eu concordo com ele que foi precipitado liberar o Kaká, porque é um jogador que tem potencial, né? E por falar em jogadores da base que são liberados, eu vou me prolongar um pouco aqui, porque já que
vocês sabem que uma das pessoas que mais questiona essa história assim, um tanto estranha do Michel Bastos sou eu. Não só eu, como todas as pessoas que acompanhavam a categoria de base na época, e se lembram bem disso. Então, no último jogo, no Independência, o Newton Amaro questionou com o Carlinhos que ele conversou com o superintendente e que o superintendente havia dito que ele não estava no América nessa época. E que essa cobrança minha era picuinha com ele. Na realidade, não tem picuinha com ninguém, não tem nem com ele não tem picuinha, porque eu não conheço, eu conheço, assim... En passant. En passant, exatamente. Mas, que aconteceu o fato, que esse fato é inexplicado, aconteceu. E que ele estava... Não sou eu que estou dizendo, não. Ele deu várias entrevistas falando sobre o assunto. Quem buscou o jogador no Pelotas foi ele. Por isso eu trouxe alguns jornais da época e eu vou ler, porque fica parecendo que eu estou criando um fato. Só para relembrar para as pessoas qual é a história do Michel Bastos, é o seguinte. O América disputou um torneio, não me lembro se foi Copa São Paulo ou o que foi, e jogou contra o Pelotas. E esse menino se destacou. Aí... o Alexandre Faria, que era diretor superintendente, buscou esse menino, trouxe o menino já chegou, ele viria para o profissional, mas ele entrou na categoria de base, que estava se preparando para uma viagem para a Holanda, para disputar um torneio, e esse menino viajou com o América. Na época, eu mesma questionei a ele por que esse menino chegou agora e vai. E ele me disse o seguinte... Porque se nós conseguirmos negociar ele com o Feyenoord, o América tem 30%. Porém, esse menino não foi registrado na federação. Tanto é que esse menino não foi registrado, que se você procurar o registro dele na federação, não tem. E quando você entra na página do Michel Bastos, os clubes pelos quais ele passou, o América não consta. Então, eu vou ler. Esse aqui é o jornal, hoje em dia, do dia 27/5/2002. Michel chega para reforçar o América. A partir de hoje, o lateral esquerdo, Michel, 19 anos, passa a integrar a equipe do América. O jogador que atuava na equipe do Pelotas em Porto Alegre fechou o contrato com o time mineiro até 31 de janeiro de 2003. De acordo com o diretor superintendente de futebol do América, Alexandre Faria, existe a possibilidade de o contrato ser renovado. Ele explicou que foi feita uma parceria com o Pelotas. Michel veio emprestado e o América tem 30% de seu passe, explicou Faria. O América também vai emprestar jogadores para o Pelotas, mas os jogadores ainda não foram definidos. O grupo será avaliado depois da partida com o Atlético, disse o diretor do América. E outros jornais também. Aqui. O site do Pelotas fala, após percorrer categorias de base de grandes times brasileiros, Grêmio e Corinthians, por exemplo, Michel Bastos veio para o Pelotas pela mão de Manuel Nunes, o Neca, que, num exemplo de ética, não aceitou o convite do jovem para ser seu procurador. Com poucos meses nos nossos juniores, chamou a atenção do então treinador do time, que o colocou em um jogo e meio do Campeonato Brasileiro da Série C de 2001. Michel começava a ser uma esperança do torcedor Áureo Cerulho. Já no início da Sul-Minas 2002, o treinador Walter Ferreira apostou na titularidade do garoto e não deu outra. Jogando todos os jogos como titular, Michel esbanjou categoria em outros estados, se confirmando como um craque do futuro. O América Mineiro, tendo sofrido na carne com a qualidade da jovem estrela, após o encerramento do seu torneio, pediu o atleta emprestado, levando-o para jogar um torneio na Holanda. Seu desempenho chamou a atenção do clube holandês Feyenoord, que acabou adquirindo o passe junto ao Pelotas. Essa foi a maior transação feita por um clube da cidade. E agora tem vários outros, e eu vou ler esses 24/5. O diretor superintendente de futebol do América, Alexandre Faria, esteve ontem em Porto Alegre. Ele foi à capital gaúcha resolver problemas particulares e aproveitou para concluir as negociações da contratação do lateral esquerdo, Michel, junto ao Pelotas. Bom, então não sou eu que estou mentindo, porque essas entrevistas foram dadas por ele. Então, eu queria deixar bem claro para o Newton e para os demais que me questionaram, que não acompanham a base, que se acompanhassem lembrariam desse fato, que o jogador veio, quem buscou foi Alexandre Faria, esse jogador não foi registrado na Federação Mineira, viajou com o América sem contrato, ou seja, às custas do América, foi negociado
com o Feyenoord, e esses 30% que ele cita aqui nunca chegaram na América. Pelo que você leu aí, fez o contrato, mas não foi registrado. Foi o contrato de 2003? Pois é, mas o contrato não foi registrado na federação, porque eu já procurei e não tem esse contrato desse rapaz na federação. Então, para encerrar, é isso que eu gostaria de falar. Agora, eu gostaria de falar também sobre esse final de temporada, melancólico mais uma vez, mas eu acho que esse ano eu estou vendo passarinho verdes, coelhinhos verdes, porque eu ainda tenho esperança. Mesmo a campanha tendo sido fraquíssima, eu ainda tenho aquele 1% de esperança que na última hora esses times que estão na cola, os que estão na frente, pode perder. E se o América fizer o dever de casa, ainda a gente pode entrar no rabo do cometa, entendeu? Segurando assim, pendurado. E vamos torcer. E concordo com tudo que foi falado aqui, principalmente sobre o Campeonato Mineiro. Eu, particularmente, como Ronaldo, gosto muito do Campeonato Mineiro. E as pessoas que defendem acabar esse campeonato, eu acho um absurdo, porque é o campeonato que você tem mais oportunidade de viajar pelo interior, de conhecer outras cidades, você vai com seu time. É um campeonato alegre, porque a gente sabe que esses times do interior, eles montam o time só para o Campeonato Mineiro. Se acaba com o Campeonato Regional, vai ficar jogando em Minas só Atlético, Cruzeiro e América. Poderia melhorar a fórmula, né? Assim, exatamente. Com um tempo maior para a Interlândia, né? Exatamente. E depois entraria os times da capital. Já, tipo assim, numa oitava de final. Seria bom. Coisa assim, mas acabar... Acabar, eu sou contra e tenho até saudade também daquele torneio início que fazia parte do Campeonato Mineiro, que todo mundo jogava contra todo mundo e era um dia inteiro, né, Ronaldo? E era assim, muito bacana. Então vamos, né, resgatar essas raízes que eu acho muito legal e vamos ver se no Campeonato Mineiro não se cometam tantos erros, se dão oportunidades para a base, porque eu sei que a base tem qualidade, porque eu acompanho. Eu sei que tem muita gente ali que tem qualidade para assumir a camisa. E vamos tocar a vida. Vamos mesmo independente do resultado, se o América classificar ou não, no jogo contra o ABC, eu vou estar lá torcendo da mesma forma e vamos tocar a vida. Tomara que se não der certo, que pelo menos aprenda, né? É verdade, aprender para já não tá repetir bom. os mesmos erros, né? Aprender já tá bom. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Gustavo. Você como é um grande sambista, você conhece aquele samba, sonhar não custa nada, né? Sonhar não custa nada. Pois é. Então, como a gente está fazendo o programa antes do jogo, quem sabe, né? A gente está aqui gravando algumas horas antes do jogo, a América nos dá esse presente final de ano aí, que seria ótimo, né? Seria meu presente de aniversário. Seria um presentaço. Apesar de que, se a gente fizer uma análise fria, o América não merece, né? Porque ele cometeu erros aí gravíssimos. Então, mas é um aprendizado, né? Um aprendizado já tem 100 anos e está na hora de aprender mesmo, né? Porque de 100 anos não aprendeu, não tem jeito. Agora é o seguinte, como ele tocou num assunto de base aí, o Gustavo, como eu já ajudei na categoria de base do América, quando tem algum comentário assim, a respeito da base, as pessoas me ligam, alguns americanos que me conhecem, me ligam para saber, Carlinhos, isso é verdade e tal. Me falaram numa coluna do professor Toledinho e do Flávio Dumont, que tem um blog, que eu não leio muito, porque esse pessoal escreve muito sofisticado, eu gosto de ler Foucault, Rubensbauer, então essas coisas assim, é muito difícil para mim ler. Então é o seguinte, quanto ao Toledinho, ele disse lá, me disseram que ele disse na coluna dele, que o Jair Albano foi convidado pela diretoria para substituir o Magnus. O cara que passou a informação para ele deve ser doido, porque o Magnus é presidente eleito, ele não pode substituir um funcionário mequetrefe, como diria o advogado lá do... Funcionário remunerado substituir o presidente. E outra coisa também que ele falou lá, uma tremenda bobagem lá, é que o Jair Albano saiu do profissional para ir para a base para dar espaço para o Flávio. Não, ele saiu do profissional porque não deu conta de trabalhar no profissional, não foi porque para trocar de... Tanto é que veio Fabiano. Então, ele diz aqui que a categoria de base da América não ganha nada. Isso não quer dizer nada, porque mesmo ganhando, eles não aproveitam o jogador da base, ganhando ou não ganhando, não aproveitam. Então, parece que a política desse pessoal que está lá não aproveitar a base, então isso não quer dizer nada, não quer dizer muita coisa. Agora, quanto ao Flávio Dumont, o Flávio Dumont também diz que está falando que a América não aproveita, que a base, que os jogadores são ruins e tal. Quer dizer com ele o seguinte, nunca vi ele em nenhum jogo da base para ele poder primeiro, avaliar. Ele é cristão novo no América. Ele não conhece o América. Ele está entusiasmado. Se ele conhecer de futebol, ele conhece de direito, eu não vou contar para advogado meu nunca, porque ele não conhece nada de futebol. Agora é o seguinte, ele fala que o América, esse time da América, os jogadores são aproveitados, que são ruins.
Então eu vou ler para ele alguns nomes aqui, de jogadores que foram brilhar em vários times aí, e o América não aproveitou. O Flávio Dumont, você conhece o William? Jogou no Grêmio, foi capitão do Corinthians, foi inclusive considerado um dos grandes jogadores do Corinthians. Jogou na América, foi campeão da Taça São Paulo, não foi aproveitado. O Flávio Dumont, você conhece o Fred? O Fred só ficou no América porque ele fez aquele gol da Taça São Paulo que ia ser dispensado. Ele ia ser emprestado para o Rio Branco de Andradas. Porque o doutor Alexandre Faria falava que ele não tinha futebol para jogar no América. Então, você conhece o Bruno Maia, que é titular do Joinville? Ele estava no América ano passado. Eles falaram que ele não tinha bola, foi para o Joinville, está lá. Você conhece o Bruno Mineiro? Foi dispensado no América, teve que sair da América para depois voltar, para falar que ele não tinha capacidade. Isso muito antes dessa diretoria do futebol de base agora. Você conhece o tal de Michel Bastos? Já jogou no Lille, no Paris Saint-Germain, no Schalke 04, no Grêmio, no Atlético. Estava no América, ele não foi aproveitado. E não foi agora não, tem muito tempo. Aliás, estava numa situação das mais estranhas, inexplicadas até essa hoje. Aí tem alguns explicados, alguém tem que explicar alguma coisa, porque isso é estranhíssimo. Você conhece esse Alisson, que foi campeão do Cruzeiro, esse novo aí, que é da base do Cruzeiro? Ele era de veio do América. Não serviu para o América, foi para o Cruzeiro. Você conhece o Ramon, que é titular do Goiás hoje, aí? Era do América, há tempos atrás, muito tempo atrás, ele era da América, aí não foi aproveitado. Você conhece o Juan, zagueiro do Internacional, canhoto, aquele fortão? Era da base do América, 4 anos, não foi aproveitado, foi para o Inter. Você sabia disso? Serginho, do Atlético. Você conhece o Davi Luiz? Você fica falando que não tem comida na sua coluna aí, que não tem comida. O Davi Luiz foi embora do América, mas não disse que a comida era ruim naquele tempo ainda, né? Não foi agora, não. Então, essa política de aproveitar o América é a política da diretoria do América. Não é porque os jogadores ruins, não. Vários nomes aqui que não foram aproveitados, não tiveram no América o tempo necessário para mostrar o futebol. Então, eu te perdoo porque você é novo, não conhece o América. Quando você conheceu o América, que a gente conhece, outra coisa, eu nunca, coincidência, de 100 jogos do América, da base, eu vou em 101, nunca te vi lá. Nunca te vi no jogo de base. Como é que você sabe que você e Toledinho, que o cara não vai, que... Engraçado, né? Vamos ver, o dia que você for jogar na base, lá vendo o jogo, a gente vai discutir lá a respeito do assunto, tá bom? Agora, vamos ver, né? Ou é uma esperança muito grande o América... Porque, como fala aqui, Gustavo, cada ano que o América fica na segunda, é 10 anos de atraso na vida do América. Isso é verdade. É porque é só analisar. Eu conheço várias, já falei isso aqui, várias pessoas, são centenas de pessoas que deixaram de ir aos Jogos do América, ficaram desanimados. O América não sai do lugar, é isso mesmo. Então, é isso aí. Em termos de receita também, né, Carlos? O América perde prestígio, perde patrocinador, perde entusiasmo da torcida, perde o ranking lá, cai no ranking. Então, a diretoria tem que acordar. A gente não pode ficar falando que isso é aprendizado, porque a América tem 100 anos já é uma boa hora de aprender. Você não aprendeu até agora, então vamos ver o que vai acontecer. Tomara que a gente dê essa sorte de final de ano aí, do sprint, como diz o outro, dá um sprint aí e consegue chegar. Tomara. Agora deixa eu falar uma coisa. Vocês pensam, por exemplo, o Flávio falou aqui uma vez que, acho que ele até colocou aí numa entrevista aí, de uma espinha dorsal, de deixar e tal. Sim. Desse time que está hoje aí, dos que jogaram, quem que vocês acham que realmente deveria ficar? Quem realmente não tem mais? Você está falando do time titular que está jogando? É mais fácil titulares. falar quem não deveria ficar. Marcão não deveria ficar. Williams eu não acho que deveria ficar. O Nicão é um caso a se pensar, porque o Nicão também não produziu o que a gente esperava dele. O zagueiro. Eu penso o seguinte, sabe? Eu acho que César Lucena não deveria tem que pegar ficar. os caras, tem que pegar, assim, tem que, como o grupo é inchado, o processo de eliminação ele tem que ser de fora para dentro. O que eu quero dizer? Você tem que pegar lá, o que tem lá? 30, 35 caras agora. Então você pega esses 17 que têm participado dos jogos e manda os outros quantos? 18. Esses 18 que não entraram nessa lista de 17 dos jogos, esses já libera. Então, aí no segundo momento... Mas aí teria que fazer uma avaliação deles também, que às vezes o cara não teve oportunidade, né? Pois é, mas aí você vai dar oportunidade agora, como? Aí você vai mandar os caras que você deu oportunidade e tem condições de avaliar. Aí você vai ter que fazer tudo de novo. Mas desse grupo todo que está jogando, não é todo mundo que tem condições de ficar, não. Porque a gente tem que partir do princípio o seguinte:
que nós estamos do lado de cá comentando, mas existe uma comissão técnica que está lá dentro trabalhando. Exatamente. Se os jogos, se em todos os jogos ele relacionou ali mais ou menos aqueles 17, é porque já fez uma apuração nos treinamentos. Porque se o Zé é relacionado e o Antônio não é porque o Antônio não está preenchendo o que a comissão técnica... Isso é em tese, né? Em tese, porque eu não acho que o Lula seja pior do que César Lucena. Não, vamos abrir uma exceção para esse comentário. Os meninos da base é outra conversa. Os meninos revelados por nós é outra conversa. Então, você tira lá os meninos China, o Lula... Caio, até o próprio Danilo, né? Por que eu digo ele? Porque ele não tem feito bons jogos. Mas é um jogador que tem qualidade. Mas é um jogador nosso, nós temos que tratar com chama o carinho. outro lá, o outro lateral esquerdo também? Carlos Renato, que é muito bom. Aí vai entrar Júnior Lema, vai entrar toda essa galerinha que faz parte, né? Esses aí é outra coisa. Isso aí não são isso aí são coisas, são propriedade nossa, né? Entre as propriedade nossa. Eles têm que ser cuidado com mais carinho. Mais carinho. Agora, aí os outros, então é o seguinte, já varre esse aí. Até o próprio Juninho, que eu defendi tanto, que vocês todos eram contra e eu defendi, eu acho que está na hora dele procurar novos rumos. É porque futebol... O Elvis também pode ganhar. O Elvis pode pegar a guitarra dele e cantar em outra freguesia. Então, assim, eu acho que, sabe, para ficar mais fácil, esse já é eliminável. Aí sim, aí pensar dentro desses 17 aí, para ver quem que realmente... Porque é igual eu falei no meu início aqui. Porque aí, o que você vai falar, gente? Então agora nós precisamos contratar um lateral direito, um zagueiro, um meio de campo, um atacante. Aí pronto, é pontual. Aí você vai assim, aí nós temos um dinheiro para trazer o cara que vai resolver. Não vai trazer 5, 6 caras, não. Vai trazer 1, 2, né? Com potencial para resolver. Eu acho que a estratégia é essa, né? Eu digo assim porque assim, eu quero muito respeitar quem está no dia a dia do trabalho, gente. Senão o negócio vira uma... Ronaldo, que uma das coisas que foram feitas esse ano também, usaram o Campeonato Mineiro, como todo mundo usa, como laboratório, aquele negócio todo, aquela conversa fiada. E aí o que acontece? O Vinícius Eutrópio veio aqui no programa e disse que ia usar a base para testar, para olhar exatamente lá no Campeonato Mineiro. Não fez isso. Não fez, exatamente. Ele colocou Juninho, ele colocou aquele Gedeilson, ele colocou não sei quem, talvez o Lula que ele colocou mais, não lembro. Até lembro que na época eu comentei que essa fórmula... E o Caio, que entrou algumas vezes. O Caio uma vez ou outra. O Kaká, às vezes que ele entrou bem. Pois é, e não foi mas não dava a devida sequência. É verdade, então, não teve sequência. Que pega o Campeonato Mineiro e realmente fala assim, China, é agora ou nunca. O China tá voltando de contusão, O China já nem é mais, assim, promessa, nem sei como é que fala. Já está aí, já 2 anos já. Tem que ser uma realidade. Inclusive, quando o Salom teve aqui, ele falou que o China já era o jogador que estava pronto. Então, assim, que pegue o China, que pegue o próprio Lula, que pegue o próprio Caio, que pegue esses jogadores. Porque o único aí dessa turma que nós estamos falando que talvez tenha que ter a primeira chance seria o Júnior Lemos. Porque o resto já está aí, já está não sei o que experimentado, e já não é mais assim uma novidade um campeonato, enfrentar um Atlético, um Cruzeiro, um time aí no América de Alfrotone, seja um interior. Que isso eles fazem, desde de pré-infantil eles já disputam, que para eles isso é normal. Então que realmente utiliza, entendeu, Ronaldo? Porque aí sim, China não dá não, coisa não dá não. Aí sim vai contratar o cara. Porque se o América contratar um volante, o China nunca vai jogar. Não vai jogar. É verdade. E olha que nós já aguentamos, como chamava aquele volante que veio ano passado e ficou aí até esse ano? Agenor. Nós aguentamos. Porque eu acho que o Claudinei, acho que é quase unanimidade que ele tem que ficar. Né? Agora não sei se ele fica. Pois mas eu tô dizendo assim, o que a gente acha que tem que ficar. São então, os aprovados, né, digamos assim, os aprovados. Porque ele não é jogador do América, ele é do Uran. Não sei se o Uran vai levar ele para o Mas vamos imaginar que ele fique. Se ele vai ficar, seria bom se ele ficasse. O China tem que jogar do lado dele. Exatamente. Entendeu? Então vamos contratar o Marcelo Rosa. Então o China não vai jogar. Então deixa o China jogar, fazer 2, 4, 5 jogos aí no Campeonato Mineiro e ver se o cara vai ter condição. Tem que dar sequência. Quem conhece de bola, e o Silas conhece. E muito, né? O Silas foi um grande jogador. Mas tá escalando o time errado, hein? O Silas teve um excelente treinador como 2, né? Teve o Cilinho e o Tele. Ou seja, ele teve escola. O Silas conhece de bola e jogou no meio de campo. Então ele sabe o que precisa ali. Então ele vai ver o China aí em 3, 4 jogos, vai ver se dá ou não dá.
Concorda? E se ele falar, não dá, numa boa, com coisa honesta, tal, já que, e a gente também vendo que não dá, eu não vou ficar brigando também, aí defendendo aquilo, só porque é da base. Beleza, mas pelo menos testou. O que não dá é para falar que não dá sem testar. Ou seja, enxergar pelos olhos de outros, né? Não, e outra coisa, o Juninho teve 500 chances. Até eu que defendi e nenhuma ele foi bem. Não vou defender mais não, gente. Desculpe. Então não dá, pô. E, além disso, Gustavo, para ficar em 8º lugar no Mineiro, esse time do Júnior da América fica em 8º lugar, então... A gente tem que lembrar uma coisa muito importante, né? O ano que vem é um ano totalmente atípico, vai né? Ser rapidíssimo o campeonato mineiro, né? Vai ser tudo muito rápido e tudo muito com interferência. Com interferência, né? Isso é prejudicial pro... Disputando 3 campeonatos ao mesmo tempo. Isso, aí para ali, porque a Copa, não sei o quê, aí joga muitos jogos seguidos, depois dá um período de paralisação. Isso para esporte coletivo é terrível. Você tem razão, que até não é um ano para também se avaliar e se dispensar, porque vai ser curtíssimo. Porque o que eu não quero, sabe, Lili, é que aconteça igual aconteceu com o Matheus esse ano, que o Matheus só entrou, gente. Vamos ser bem realistas. Porque o Neneca estava Porque péssimo. O Neneca pediu para sair. Pediu para sair assim, ele fez de tudo para sair. Verdade. E aí nós insistimos demais aqui, o Comélia não teve jeito. Não falo nós aqui no programa. A torcida. Torcida, não sei o quê. Ou seja, o Paulo Comélia não teve jeito. Depois daqueles 4-1, falou, não tem mais jeito, não vou ter que tirar. E o menino entrou numa roubada. O Matheus entrou numa roubada num jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo. E que personalidade. E jogou muita bola e o América ganhou aquele jogo. Ainda bem. Porque se o Matheus leva ferro, tá vendo? Tem que jogar o Neneca. E aí nunca mais ele ia jogar. O menino, né? Fritava o menino. Santo dele Como já fritou tantos goleiros que nós já vimos, né, Ronaldo? O Santo do Matheus é tão forte que parece que eles puseram no Palmeiras para fazer igual que fizeram com o Glaico, o Atlético Goianiense, para tomar um sacode e falar, tá vendo? Tomara que... Então assim, eu não quero que ocorra isso, sabe, Carlinhos? Porque o Matheus, na verdade, hoje ele é uma realidade. Hoje a gente na reserva também é realidade. O Glaico na reserva dele também é muito bom goleiro. Você vê que eu sempre defendi o Glaico aqui, sempre falei, gente, esse menino pega muito, mas o Matheus ele. Só entrou porque tomou 4-1. Porque se fosse 2-1 ele não entrava, não. E aí prolongar mais um tiquinho, mais um pouquinho, entendeu? Ele não foi por coisa, porque o Paulo Comélia gosta do Neneca, jogou com ele não sei aonde, ele jogou com o Neneca. Então assim... Vamos avaliar. Paulo Comélia fez muitas injustiças, gente. Por isso que essa estrutura que você até repetiu e que o Flávio Lopes teve aqui e chamou de espinho dorsal, ela tem que existir e ela tem que ser boa. Porque aí você pode testar, né? Dar chance para esses meninos sem se preocupar muito. Porque a gente também não pode. A gente tem que ser realista também. Se a competição tá rolando e a coisa tá desgringolando, você não pode colocar menino, não. Tem que colocar experiente. Se você tem uma experiência, tem que colocar experiente. Entendeu? Assim, é a tese do negócio. Eu não acredito que vai acontecer isso de novo, não, sabe? Desse negócio igual aconteceu com o Paulo Comélia, com o Matheus e outras injustiças. Porque na época o Paulo Comélia não tinha um diretor ali do lado dele. Um homem da bola, como o Flávio. Cara da bola. Hoje tem o Flávio. E um cara que fala. Porque na hora que for discutir com o Flávio, em termos de qualidade técnica, foi tão grande quanto o Silas. Né? Às vezes um deu mais sorte de estar num grande centro e a seleção vai lá e pega. A gente sabe que às vezes você pega jogador porque o cara joga no Rio em São Paulo, que o cara joga num time grande de São Paulo, e como o cara joga aqui em Belo Horizonte, no América, isso aqui não é muito visto. E tão vencedor quanto ele, né? Isso aconteceu com 500 jogadores. O Evanil saiu do América, foi pro Cruzeiro, foi pra seleção. Né? O Fred, mesma coisa. O Gilberto Silva, uma coisa. Coincidência foi com o doutor Alexandre também. Foi ele e o Rui de graça pro Cruzeiro. O América perdeu. Eles falaram que o América perdeu jogador doidado aí. Então, assim, o Flávio, pra mim, tem tanta qualidade, teve tanta qualidade de bola como o Silas, como o Mira naquela época. Não é muita bola. Então, conhecer, ele conhece. Então, quando o Silas vier conversar com ele e for discutir, o China dá ou não dá... Não é o Silas, né? O treinador, né? O treinador. Hoje é o Silas, né? Mas quando vir a discutir com ele, vai ser uma coisa diferente, O nível é outro para conversar. Então não vai falar assim, o China não dá porque eu dei 2 passos errados. Não, peraí, negão. Ele deu 2 passos errados, não. Ele tem postura, ele tem posicionamento, ele faz a cobertura. Ou seja, vai discutir dentro de uma linguagem que o cara vai ter que ter muito argumento para convencer que não dá. E no futuro bem próximo também. Dá. No futuro bem próximo também, a gente. Então acho que isso vai ser melhor. No futuro bem próximo também, a coisa vai, tem que estar funcionando da seguinte forma. O menino, quando for lá para o profissional,
ele não é surpresa, não. O treinador não vai ter. Vou ver como é que ele é, não. Quando ele chegar lá, já tem que estar sabendo como é que ele é. E o Flávio vai chegar esse momento. está fazendo isso porque ele tem acompanhado os jogos da base, que é o certo. Tem certeza que ele vai à Copa São Paulo? Tem certeza que ele vai à Copa São Paulo? Paulo Comédia, para mim, quando o Elias leu o currículo dele, assim, eu fiquei assim... Eu falei assim, isso já me assustou um pouco, porque na realidade o currículo dele não é aquele currículo. Mas depois que eu vi o trabalho dele, as injustiças que ele cometeu, colocando o Fábio Júnior para jogar 5 minutos, 10 minutos, o Alessandro 10 minutos. Gente, não se faz isso com o atleta, não. Você humilha o atleta. Eles entraram porque eles são profissionais e são humildes. E depois ainda fiquei sabendo que tinha reuniões cobrando gols do Fábio Júnior e do Alessandro, que jogaram 10 minutos, e dos outros que atuaram pessimamente o jogo inteiro e não cobrar. Então, que estrutura que tem esse treinador? O Ronaldo diz com muita clarividência que o pessoal que está lá vendo os treinos, aquela coisa toda, tem uma percepção mais aguçada do que a gente. Lógico. Mas, na realidade, isso é só tese, porque não tem não, porque perderam tempo com o Vinícius Eutrópio, aí perderam tempo com o Paulo Comédia, quer dizer, se o pessoal, além do pessoal do campo lá, o pessoal do staff, da diretoria, de conhecer de futebol, teria percebido, pois Paulo Comédia aqui vai levar a gente pro buraco. Esse Vinícius Eutrópio aqui é uma cascata danada, só não perceberam, o tempo foi passando, a América perdendo tempo e tal. No fim, agora que a gente deu uma encorpada aí, mas já está no... Pois é, mas se eles tivessem essa percepção tão boa, nós não estaríamos onde nós estamos. E uma coisa que eu falei com o Silas, porque isso é comum em qualquer clube de futebol, quando o treinador chega, ele não conhece ninguém. Aí sempre tem aqueles que chegam e falam, eu falei, eu não quero que você enxergue pelo que as pessoas vão te falar. Enxerga os atletas pelos seus olhos. Você vai observar um cara rodado, um cara com a bagagem que ele tem, e eu falei isso para ele. Agora, uma coisa tem que deixar certa. Apesar do Silas ter sido um grande meia do São Paulo e ter dirigido no time e tal, ele está escalando o time errado. Teve jogo que a América precisava de centroavante, ele escalou a América só com meia, sem centroavante. Alguns jogos da América deu sorte, porque os times são muito fracos na segunda, né? Mas teve o penúltimo jogo aí, ele teve que colocar o Marcão, tomou um gol contra a América do Rio Grande do Norte, Marcão de repente, aquela coisa toda, quer dizer, ele também tem que se explicar, porque também a torcida da América já não aguenta mais, porque é Silas, porque qualquer técnico aí de um pouquinho mais de nome, ele vai ficar não, porque ele levou o Náutico pro buraco lá, o Náutico perdeu o ponto no início lá, porque ele estava lá e depois foi difícil recuperar. Eu concordo com você que escalou errado, algumas substituições eu mesmo critiquei aqui. Mas eu gostaria que ele ficasse pro Campeonato Naquele jogo Mineiro. Que o Williams foi expulso, acho que ele demorou a fazer a mudança para colocar um time para frente. Né? Foi contra o Icasa aquele jogo, né? Que ele foi expulso, que fez aquela burrice lá. Então acho que ali ele demorou, já que o América precisava de ganhar o jogo, tinha que vencer, então eu achei que ali ele errou naquele negócio. Mas enfim. Mas eu acho que o Silas, nesse contexto todo, ele é o menos culpado, e ainda acho que ele tem condição de fazer um bom trabalho, porque ele pegou um carro em movimento, ele está trocando pneu com o carro andando. Ele não contratou, não trouxe, não aprovou e nem desaprovou nenhuma contratação. O único que ele indicou foi Magrão. Foi o Magrão que machucou. Então, assim, ele pegou o time e falou assim, é isso aí que nós temos. Ele fez aquilo que a gente sempre falou, que o treinador não tem que chegar aqui e escolher A ou B, não sei o quê. Falar, o seu elenco é esse, com esse aí você vai fazer um time. Se vira nos 30. Se vira nos 30. E ele se virou nos 30 com o time caindo lá pelas tabelas, o time com o jogador machucado, Alessandro voltando de contusão, no outro não sei o quê. Então, assim, eu concordo, mas eu acho que ele tem menos culpa nisso aí, em função dessa tormenta. Ele já chegou, já teve jogo. Eu lembro que ele chegou num dia, 2 dias depois teve jogo, depois teve outro jogo em cima, ele só foi ter uma semana de descanso quando teve amistoso da seleção, uma coisa dessa aí. Então, eu acho que agora ele fazendo um trabalho, avaliando melhor o grupo, como ele já está avaliando. Se tiver uma pré-temporada, fazer uma pré-temporada e tal, eu acho que o Silas... Eu não estou culpando, não, estou fazendo uma constatação. Não, eu também, eu estou te dando razão. Errou muito, mas eu acho que a gente tem que dar um desconto por causa disso, que ele pegou o bonde andando, tentou fazer o melhor, e eu acho que ele, com um tempo, com um planejamento mais tranquilo, ele tem capacidade. Totalmente dele, né? Ele tem capacidade. Sabe por que eu digo isso? É o seguinte, mesmo com a América, esse elenco aí que eu acho que é fraco, se você comparar o elenco da América com o elenco de casa,
O elenco de casa é muito mais fraco do que o América. Mas aquele menino que foi o ano passado, técnico do Boa aí, tá levando o Icasa talvez para a primeira divisão. Novinho, nunca dirigiu um time importante. O primeiro time foi boa. A única diferença que o Icasa tem é o centroavante, né? Que é o Padre Cícero, que está segurando o Icasa, né? O América não tem, mas o América tem muito mais condição, tem muito mais visibilidade. Qualquer treinador que chegasse no América, queira ou não queira, o Fábio Júnior é um cara de prestígio, o Alessandro já está aí, tem mais nome que esses caras. Então, e para fazer o que o Marcão faz, o Fábio Júnior Júnior faz com qualidade, coisa que o Marcão não tem. Então, algumas coisas ele errou, pecou e tal. Errou, não estou tirando a gente não pode... Pois é, mas mesmo assim eu gostaria que ele fosse mantido. Eu não acho que gostaria. Deixa eu só explicar. Eu não acho que ele não errou. Eu acho que ele errou também. Eu não sei. entendi o que você está falando, mas você gostaria que ele continuasse. Mas eu acho que ele tem crédito. Quero que ele continue. Claro, aí é diferente. Mas eu quero que ele continue, porque uma coisa é começar um ano com o Silas, outra coisa é começar com o Vinícius Eutrópio. Então nós vamos começar um ano com um técnico de mais gabarito, um sujeito que tem uma visão melhor, né, de futebol, que já treinou grandes clubes, que já teve alguma coisa no futebol. O Silas já teve alguma coisa no futebol, levou um Avaí à primeira divisão, foi campeão lá, já treinou o Flamengo, já teve... Avaí não vale não, porque o Palmeiras também levou. Mas eu sei, mas ele tem um pouco mais... Eu acho que o Eutrópio está na nossa frente. Eu acho que o Silas é diferenciado. Então acho que nós temos um técnico de mais gabarito do que a gente estava começando esse ano. Então nós vamos começar 2014 com um técnico mais gabaritado, mais estruturado. A América já tem um diretor de futebol. Eu acho que isso dá um alento melhor, né? E dá uma esperança de se fazer algo melhor em 2014. Nós estamos falando um negócio... Acho, né? Nós estamos falando que a América tem diretor de futebol. Na entrevista que o Flávio está dizendo, ele fala que ele é gerente. Só espero que ele seja papel de diretor, não tem ninguém entre mas eles. Mas essa denominação, creio eu. Essa denominação de organograma. Mas ele está fazendo questão de falar que é gerente, então eu tô com medo de ter alguém entre ele aí. Pode estar na carteira dele que essa ele é gerente. nomenclatura eu acho que é mais preocupante, porque o diretor supõe-se que é eleito e gerente é funcionário. Eu acho que deve ser Não, o diretor é funcionário. O que eu espero é que se o Flávio tiver que se reportar a alguém, que seja aos 9. Ele já falou que tem que se reportar hoje, né? Ao Marcos Salum. Então pronto. Então não tem essa coisa de a gente ficar vendo coisa. E que ele tem autonomia. Ele falou comigo que pediu, lembra? Eu perguntei, Flávio, você vai ter autonomia? Ele falou assim, eu pedi isso. E eu acredito, eu conheço o Flávio. Para o trabalho funcionar tem que ter autonomia. Ele não vai trabalhar sem isso. Não pode ser o para-raio. Manda fulano embora, o Flávio segura as pontas um pouquinho. Ele falou que ele não foi conversado. Ele falou isso ele falou, exatamente. Então, assim, a gente tem que acreditar que as coisas estão sendo feitas para... Realmente, para que funcione, senão... Eu gostei muito dessa vinda do Flávio. Eu também. Acho que a permanência do Silas vai ser fundamental. Alguns jogadores aí eu tenho certeza que vão ficar, né, e precisam de ficar. Não dá para mandar todo mundo embora, também concordo com o Ronaldo, não é assim que se faz, senão vai ter que contratar 30 jogadores para fazer de novo. Acho que são coisas pontuais. A América tem deficiência nas duas laterais, a América tem deficiência de mais um zagueiro com mais... porque o Mas Vitor eu Hugo acho é bom que jogador, se o Leandro tivesse dado continuidade, ele ia crescer, o lateral assim, direito. Leandro Silva. Leandro Silva. Mas é um só, precisa de mais um. Precisa, realmente. Né? Acho que o meio de campo, em termos de volante, a gente está bem servido. Né? Acho que está bem servido agora, com o Claudinei, com China, com o Giroto, que eu acho que para mim foi aprovado. Mas eu acho que ele precisa desenvolver mais velocidade. Eu acho ele bem lento, Mas eu acho que talvez agora com uma coisa, né, um trabalho mais a longo prazo, com uma pré-temporada, a coisa sendo mais organizada, eu acho que dá. Acho que não dá para Juninho, a gente já cansou de falar. O Marcão mesmo fazendo esses 2 golzinhos que ele fez. Gente, os gols dele foram assim, gols acidentais. Gol contra, gol não sei o quê. Eu acho o Badir fraco. Acho o Badir fraco para um campeonato. Eu gosto do Badir. O Carlinhos fica batendo, mas eu gosto. Acho ele fraco. O Williams também, porque depois daquele negócio que ele fez também, ele pode ir também acho que o Williams também não dá. Eu acho que o Badir para um campeonato, um negócio maior, ele não é um cara gabaritado. Acho que Elvis também não dá. Não, Elvis já morreu. Entendeu? Então, assim, eu acho que, se você for olhar também, não é também assim, dar uma faxinada em metade. Mas eu acho que tem muito jogador que realmente tem que sair. E Elcio, o que você acha? Você acha que ele evoluiu? Mais ou menos, não sei, mais ou menos. Eu não consigo falar, eu só vejo ele em jogo também, sabe? O que eu tô falando aqui é o que o torcedor vê. Eu não vou ir lá em treinamento, tem muito tempo que eu não vou lá, eu não sei. Mas, enfim, tem que ver também se o cara é de grupo, isso também conta muito, entendeu?
se é um cara de grupo, se é um cara que ajuda e que orienta. Comprar a ideia do né? Igual time. o Fábio, a gente vai sempre falar aqui, o Alessandro também é de grupo, esses caras que estão ali para ajudar, para orientar, que são Soma dentro e para fora, somar dentro e fora. Verdade. Então, assim, isso também conta muito, não é só a bola. Né? Às vezes o cara não tem aquela bola fantástica, mas é um super cara, agrega todo mundo, puxa todo mundo, tá sempre torcendo. O Dudu mesmo era um cara que não era um jogadoraço, falando assim, mas fazia diferença. Mas é um cara de grupo, Não, né? e só foi bom ele você de falar grupo. isso, porque no jogo contra o Atlético de Goiás, a mãe dele veio do Maranhão, ela e a irmã estavam lá com a camisa do América, quer dizer, ele nem está no América, o América tem essa coisa, que a América tem um visgo, sabe? A pessoa vem mesmo nas piores situações. Eu acho que... Acho que o Dorival é um bom jogador, sério mesmo que eu acho que ele é um bom jogador. Dorival, eu tenho minhas dúvidas. Acho que machucou, talvez tenha que ver, porque é um cara que pode ajudar e pode E Nicão? e pode contribuir. Você acha que deve ficar? Eu tenho minhas dúvidas também. O Nicão eu gosto dele. Entre ele, Badi e Elvis, aqui, o Nicão é o disparado melhor. Não, entre ele e Badi eu não sei, mas entre ele e Elvis é A ele. torcida que a gente está indo no campo ele e todo Badi, jogo eu lá, fico a com torcida Badi. não está muito satisfeita com o Nicão, não. É porque ele fala uma Pois é, isso que eu bobagem. falei, Ele entre saiu ele no e jogo da Elvis. Telegraça, Aí a entre torcida ele e Badi, aplaudiu eu a prefiro saída Badi. dele. É porque ele fala umas bobagens, né? Aí fala, o Badi não está jogando também, ele tem uma preguiça, ele fica no lado direito ali, o que ele faz é pegar a bola e jogar pro Danilo na lateral esquerda. Só fica ele no movimento, ele não tem força, não tem explosão. Ô, gente, Jogou esse até negócio de ganhando, falar você tava na vantagem, bobagem, Deus isso é me a livre. assessoria de imprensa que tem que falar com o cara, orientar o cara, não é, Ronaldo? É bom. Ele tem 20 anos. Quando a gente tem 20 anos, a gente fala o que vem a dele, às vezes é infeliz. Você vê que fala bobagem, até jogador experiente. O zagueiro aí do Cruzeiro falou que não queria jogar contra o Vasco, porque ele gosta mais do Vasco, ele preferia não jogar, já que o Cruzeiro já é campeão, não sei o quê. Quem paga ele é o Prefere, time pô, dele, né, cara? cara, me ajuda aí, Isso né? pra mim é na rua. O cara falar que não quer jogar, porque não sei o quê, pô. Tudo bem, tem um Interessa. lado assim, não, ele avisou antes, mas... Não interessa. Falasse internamente, vem a público. Não interessa. fala isso. É que você tem que defender a camisa do seu patrão. Você vê ele que é tá um te cara pagando. experiente, é de seleção, rodado, e fala bobagem também. Imagina se eu fosse aquele cara que vai entregar intimação na casa dos outros lá. Se eu fosse um daqueles caras, aí eu vejo lá a intimação para entregar na casa do meu tio, falo, não vou entregar não. Não, eu tenho que cumprir meu dever. Eu vou lá e falo, meu tio, você não pagou, tá aqui. Não, essa conversa. Os caras ganham muito, cara. Pode fazer isso não. Isso é. Meus amigos, 3 minutos. A liberdade de expressão ela existe e tal, mas tem que ter inteligência, né? Tem inteligência para falar. E aí o que ele falou, cabe um assessor de imprensa a orientar. Agora é o seguinte, Gustavo. 3 minutos para as declarações finais. Eu vou dizer para você o seguinte, você falou aí que negócio de cara bom de grupo, mas tem que ser muito bom de grupo e jogar bola também, tem que ser muito bom de Lógico, grupo. Ali. Jogar bola não adianta. Tô falando Se que soma, né? Mas eu tô dizendo assim. Um ou outro aí, a gente imagina todo mundo bonzinho, todo mundo rezando e tal, mas Não, jogar não é bola isso. que é bom não joga. Não né? é isso que eu tô falando, né, Carlinhos? Mas até é bom que o cara seja bom de bola e bom de grupo. E também você tem no grupo aí um Marcelinho Paraíba, uns caras complicados, cheio de confusão. Eu não quero isso não, é pra quê? Né? A gente quer gente que some. Que Paraíba nesse meio campo do América, ele dá uma resolvida mas ali. sei viu, lá, só? se o cara é complicado, Se aguentar pô, a gente vê que os caras são complicados. ali, Aí você difícil. tá Sempre num jogo envolvido em importante, ele vai confusão. preso antes que não O cara pagou a vai pensão preso, né? alimentícia, aí ele não pode participar. Acho Aí que ele é vai cara pro- de grupo, cara de família, cara que possa ajudar ali. Isso. É lógico, chega- o cara tem que mas jogar chega lá, bola. Principalmente com a teoria que a gente tem de aproveitar a base. Se a gente trouxer mau exemplo, Verdade. O jogador Com começa a certeza, rezar vai. no O campo, Rodriguinho também tava joga. indo numa onda aí que se ele não parasse, onde que ele ia parar? não Se ele não iria. desse um tempo na mas, bebida mas e tal. nisso o América foi inteligente de mandar o Everton Luiz. Mandou Correu com com ele, isso. correu com o parceiro, ele E deu uma quem que freada. chamou o Rodriguinho lá pra dar uma conversada nele? O Fábio Júnior. Tá ali com ele. Ele orienta muitos Outro que meninos, é uma conversou com pessoa ele na época, maravilhosa. o Euler. São Isso é pessoas, importante, gente. isso é É importante. nível, é diferente. claro, o cara tem que jogar bola. Não, E você ouvir alguém chegar para te orientar, alguém que é vitorioso, como o Euler, como o Fábio Júnior, quem é rodado, quem construiu uma carreira, Só você tem ouve mais quem é, não quer, é né? verdade, você tem mais é que ouvir, né, Ronaldo? Antigamente tinha o Padre Lara do Colégio Santo Antônio, que era americano, e podia dar conselho. Se precisa contratar um jogador, dá conselho, Padre Lara. Não, Gente, mas um eu tô minuto aí, falando ó. dentro do grupo, o cara que está desempenhando a mesma função. E é um cara vitorioso, poxa. 1 minuto. Alguém quer falar mais alguma eu só coisa? quero falar o seguinte, indiferente do que aconteça, o que acontecer, a América até morrer. É isso aí mesmo. E eu, idem, nasci, cresci e continuarei. Não sei se existe sina, que eu não acredito nisso, Também mas se não. a minha for essa, estamos aí. O E Gustavo vamos até a morte. Rapidinho aqui, só eu achei que até ele ia comentar, é que ele tá tendo uma peneirada pro Dentinho ali, você não sim. falou. Falei, tô falando. Terça-feira, dia 26, às 13h30, lá no Topázio.
Rua João Ferreira da Silva, 1275, do bairro Maria Helena. Isso é em Venda Nova, região de Venda Nova. Dentinho, nascidos em 2004. Terça-feira, 26/11. 13h30, no Topázio. Ao lado do Clube da PM, o Topázio, viu, gente? Vai ter que levar, né, já o atestado médico, tá, gente? Uma validade aí entre 30 dias, né? Ir com um responsável adulto e levar material. Material é chuteira, calção, meião, né? Não pode ir com camisa de outro time. Tem que levar o RG. RG e atestado médico também. E não pode ir com camisa de outro clube. Isso aí, gente. Acabou no final. Quero agradecer a todos, agradecer o Arlen, desejar um bom domingo a todos e viva o novo Marechal Deodoro da Fonseca, Joaquim Barbosa. Parabéns para ele. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural.